Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, a gente vai falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhada de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Essa temporada está sendo patrocinada pela Lupo Esporte e a gente está gravando os episódios no Estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Aqui, a gente fala muito sobre corrida, mas também sobre tudo que atravessa a vida da mulher que escolhe se colocar como prioridade. E hoje o papo é sobre uma coisa que parece simples, mas é revolucionária. Ter tempo para si. Ter hobbies, ter prazer, ter identidade além das obrigações. Porque enquanto os hobbies masculinos são glorificados, os femininos ainda são vistos como fúteis, infantis ou dispensáveis. E a corrida entra nisso também, como hobby, como espaço de autocuidado, de liberdade e de reconexão. Bora começar essa conversa? Pra gente conversar sobre esse tema muito legal hoje, a gente chamou uma convidada que representa muito bem essa geração que corre, cria e vive suas paixões sem pedir desculpa. Hoje a gente recebe a Ju, corredora, criadora de conteúdo, gerente na Amazon, amante de cultura pop e que está se preparando agora para correr sua segunda meia maratona. Seja bem-vinda, amiga! Obrigada, amigas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de te receber. E para nós, assim, eu tava até te falando antes de gravar, mas a Ju, pra mim, ela esboça e assim, tudo que a gente vai falar hoje sobre o quanto é importante mulheres terem hobbies. Então, por isso que a gente escolheu. A gente tem certeza que ela vai agregar muito nesse papo. Mas para começar, a gente quer que você conte aí pras nossas convidadas e pra gente quem que é a Júlia dentro e fora da corrida. Cara, eu sou muitas versões, assim. Eu sempre falo, né, que eu sou várias versões dentro de uma pessoa só. A corrida, ela faz parte da minha vida. Não é nem de longe o que eu gosto de me definir. Assim, acho que eu sou também corredora, mas eu sou muitas outras coisas também. Enfim, você deu uma introdução maravilhosa. Sou gerente na Amazon, sou muito amante de cultura pop e música, da corrida, gosto muito de moda. Eu acho que eu tenho 1000 personalidades dentro de uma pessoa só, sabe? Eu não gosto de me colocar numa caixinha, assim. Gente, pra quem é Swift também, sigam a Ju, porque ela é, assim, Fã da Taylor maravilhosa, Swift. fãzaça. Análise de todas as músicas do novo álbum. Exato. E, amiga, um pouco mais pra esse lado da corrida, assim, como é que é? Quando você começou a correr, mas acho que antes disso também, como é que é a sua trajetória no esporte? Assim, você sempre foi uma criança que gostava muito de esporte, e isso chegou mais agora na fase adulta, como é que foi? Eu sempre fui uma criança ativa. Meus pais, eles me colocavam, tipo, em todos os esportes possíveis. E eu sempre era aquela criança que começava uma coisa e nunca terminava. Então, tipo, fiz natação, fiz capoeira, fiz dança, Capoeira? fiz balé. Juro, Amei. fiz capoeira quando eu era pequena. Fiz balé, aí fiz vôlei, fiz futebol na escola. E nunca parava num lugar só. Mas eu acho que eu nunca fui uma criança que não fazia nada. Eu sempre fiz alguma coisa. Adolescente também, acho que eu comecei a me preocupar um pouco mais comigo e, obviamente, né, nessa fase adolescente com a estética, acho que todas nós, mulheres, passamos por esse momento de, tá na escola, né, começa a ter lá 15 anos, tem as festinhas, e você começa a se preocupar um pouco mais com você, com, né, a estética, com a aparência, total. E foi quando eu comecei a fazer academia, então acho que eu faço academia desde os 15 anos, assim. Sim. Musculação, assim. Musculação, tipo, ia na academia, passava a tarde inteira na academia com as minhas amigas, mas treinava a língua, que a gente ficava fofocando o dia inteiro, do que qualquer coisa, mas eu tava lá. Mas essa minha constância, essa minha vida mesmo, né, com o esporte, ela veio muito de 2 anos pra cá, que foi quando eu comecei a correr. Assim, de novo, não era uma pessoa sedentária, eu tenho um exemplo em casa, minha mãe é professora de yoga, maravilhosa. Que legal! E assim, eu pratico yoga há muito tempo, por conta dela, meus pais são 2 pessoas muito ativas,
Então, eu sempre fiz alguma coisa. Ou fazia academia, fazia yoga, já fiz crossfit também. Nunca estive parada, mas essa minha relação constante com com o esporte, com o exercício físico, ela veio de 2023 pra cá, que foi no momento que eu percebi que eu tava num buraco muito fundo. Que eu tava, tipo, foi um momento que eu percebi que eu tive um burnout, basicamente. Não um burnout, assim, super, né, tipo, mas foi um burnoutinho, que eu gosto de falar, um sinal de que as coisas não estavam indo muito bem. Burnout. Não foi um burnoutão, mas foi um burnoutinho. E foi quando eu comecei a usar o exercício físico muito como válvula de escape, assim. Eu cheguei num momento que eu me vi muito ansiosa, e assim, eu sempre fui uma pessoa que cuidava muito da minha estética, né, da minha aparência e tal. Eu fiquei muito acima do meu peso. Meu nível de cortisol ficou altíssimo. Tipo, eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum, porque eu tava com níveis de cortisol muito altos. A minha pele estourou toda. Eu fiquei, assim, mal, assim. Autoestima lá embaixo. E eu vi a corrida como uma forma de cuidar um pouco da minha estética, mas cuidar muito do meu mental. Eu sempre via as minhas amigas, eu tenho duas grandes amigas que foram, assim, pivôs de tudo isso. Uma amiga minha que é triatleta, a Júlia, eu fui com ela pra Buenos Aires, pra ela correr a meia de Buenos Aires. E lá, cara, você vai numa chegada de uma corrida, não tem como você se emocionar. Você vê as pessoas chegando e tal. E eu falei, cara, que da hora, que massa isso. E a Malu, que é também muito minha amiga, e ela tava no meio do ciclo dela de Berlim. E eu, tipo, pude acompanhar e tal. Super me emocionei quando ela completou a maratona. E eu ficava, tipo, com aquilo... Gente, será que a corrida não é pra mim mesmo? Porque eu falava, eu não consigo correr. Eu não consigo correr, porque eu não conseguia correr nem 500 metros. E eu sempre tentava e nunca conseguia. E aí, quando eu me vi nesse momento muito ansiosa, muito, né, assim, meio com a autoestima muito baixa... E eu vi as minhas amigas curtindo tanto um esporte, eu falava, gente, eu quero testar também. E aí eu comecei a testar e, consequentemente, a minha ansiedade foi baixando muito, porque eu fui criando... Porque o que eu gosto muito da corrida é que ela te cria hábitos muito saudáveis. Se você, né, realmente quiser ter esses hábitos. Porque você começa a pensar, eu... vou comer bem, vou me alimentar bem, porque eu não quero, tipo, quebrar no treino. Eu não vou beber, por exemplo, porque eu quero ter um treino bom. Então, você começa a mudar um pouco os seus hábitos, e pra mim foi um caminho muito natural. O nosso primeiro episódio, até que foi com a Malu, o primeiro episódio de todos, a gente falou justamente por isso. Tipo, o que vem primeiro, né? Veio a corrida ou os hábitos saudáveis? Eu acho que o esporte até ressignifica essa questão. Tira a estética do centro e faz a gente querer melhorar as outras áreas da vida pelo prazer de poder praticar o que a gente faz bem, né? Exatamente. E pra mim foi tipo, natural, assim, uma virada de chave que aí, por exemplo, da musculação. Eu comecei a treinar a musculação porque eu queria me fortalecer, porque eu não queria me machucar na corrida. Porque eu tenho alguns probleminhas na coluna. Então eu sempre tive medo de, tipo, cara, eu vou correr, eu vou ferrar minha coluna e tal. Então eu comecei a mudar meus hábitos aos poucos, assim. E a corrida veio muito... nesse momento, tipo, nesse lugar de autocuidado pra mim. Muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Tipo, muito mais do que performance, muito mais do que, né, tipo, o hype da corrida. Tava muito no hype quando eu comecei a correr, e eu acho que isso influenciou 100% de eu querer começar a correr, fato. Mas pra mim, ela tá nesse lugar de autocuidado e de me ajudar muito com ansiedade, com, né, esse burnoutinho que eu tive. E hoje faz parte da minha rotina, mas não é tudo, sabe? Tipo, eu acho que ter esse equilíbrio, assim, é bem importante também. E acho que até uma coisa que a Má tava falando antes da gente começar o episódio, acho que pra quem te acompanha e segue você, assim, sente muito isso que você tá falando agora, de ser uma parte da sua vida, mas não é tudo. E é isso, tá muito nesse lugar de autocuidado. Não sei, você pra mim é uma das pessoas que quando compartilha sobre a corrida, não coloca uma carga pesada ou algo assim, como se ela tivesse te tirando... algo, por exemplo, não tivesse te fazendo bem, sabe? Ou tá fazendo que ela virar sua personalidade como um todo, né? Porque eu acho que uma das coisas que até a gente falou, e eu mesmo, de uma época que eu falei pra Má, não sei, mas, tipo, eu não queria mais postar nada de corrida, porque pareceu que eu era uma corredora
isso era toda a minha personalidade. Principalmente Uhum. quando a gente começa a se expor nas redes sociais. Sim. Porque, eu tô lá, as pessoas que me seguem querem que eu fale de corrida. E aí, os meus amigos da vida pessoal começaram a me ver como a corredora. Então, Só te perguntam sobre só corrida. querem colocar falar numa com você sobre caixinha, né? corrida. E as pessoas no trabalho também, então, você tá no trabalho, mas quando vai puxar assunto com você, o que é muito legal, e sim, legal, alguém vai começar a correr, vem me perguntar de tênis e tal. Legal, mas, tipo, vamos falar de Taylor Swift, vamos falar dos Sim. livros que a gente tá lendo. Tipo, e aí eu comecei a ficar que, putz, eu só sentia que as pessoas vinham puxar assunto para corrida, e ninguém vinha, como se eu não tivesse outros interesses. Sim. E eu acho que quando a gente começa a se expor na rede social e tem essa coisa de você achar um nicho, e às vezes você acha um nicho único, parece que você tem que só estar Falar nesse disso. nicho Uhum. e outras coisas que às vezes até ir pra uma festa que não fazem parte desse nicho, mas fazem parte da personalidade. Total. Porque as pessoas são múltiplas. E eu acho que você é uma pessoa que mostra muito a sua vida em todas as esferas e os dias que você falha, os dias que você, tipo, vai, o dia que você dorme e não quer ir. O que eu acho que é muito a vida real, porque as pessoas são assim, né? Eu acho que Total. tem algumas pessoas que até afastam a gente. Quando você fala, nossa, a pessoa não falha nunca, ela também Exato. só vive a skin Só atleta. vive isso. E não tem Ah. nada. Eu acho que é muito gostoso. Me identifico muito com você. Tipo, acho muito bom. E gosto muito de acompanhar você justamente por isso. Por Ai, você que bom. estar em outras esferas e falar de outras coisas. Fico feliz. E agora a Ju também, gente, ela tá indo pra segunda meia maratona dela, num lugar muito especial. Me conta um pouquinho o que te motivou de você, putz, tô nesse lugar de conforto da corrida, tá motivando a mudar de hobbies e quero me desafiar em longas distâncias e principalmente ir pra uma primeira meia maratona. E agora também essa jornada pra segunda. Cara, eu comecei a correr já meio que pensando que eu queria correr uma meia maratona. Porque Uhum. eu fui pra meia de Buenos Aires com essa minha amiga e eu falei, gente, Que que ano? coisa incrível! Quero viver Que isso, ano que né? foi? Foi 2023. Ah, tá. Foi em agosto de 23, a gente foi. E foi bem, assim, foi bem na época que eu tava melhorando um pouco que da legal. minha saúde mental. Aham. E aí, a gente fez essa viagem, foi maravilhosa, sabe? Eu pude ver um pouco desse lado dessa minha amiga, que às vezes ela até guardava um pouco mais pra ela, né? Do lado do esporte e tal, e foi muito legal. Então, eu comecei a correr já pensando em fazer uma meia maratona. Quando? Tanto é que eu demorei quase 2 anos pra fazer, de fato, a minha primeira meia maratona, que foi agora na meia do Rio. E que, assim, foi a melhor escolha possível, eu acho, pra uma primeira meia. Foi incrível. Recomendo pra quem quiser um dia fazer. Porque é uma prova linda, é uma prova plana, é uma prova que tem uma energia muito legal e tal. Então, eu meio que sempre quis. Eu coloquei, assim, na minha cabeça... E não tem regra, né, gente? Vocês sabem, tipo... A pessoa pode correr 15 quilômetros uma vez e falar, estou pronta para correr uma meia maratona, vou me inscrever. A pessoa pode começar correndo, querendo correr uma meia maratona em 1 ano. Sim. Isso é muito individual, de cada um. Mas eu me senti confortável pra... Putz, agora eu vou me desafiar numa meia maratona depois da segunda prova de 15 quilômetros que eu fiz na minha vida. Que eu falei, bom, agora eu tô confortável com uma distância maior, né? Que tipo, 15 quilômetros é coisa pra caramba. Tô confortável, acho que eu me sinto confiante pra poder ir pra essa primeira meia maratona. E eu queria que fosse uma coisa leve. Então, eu não queria que fosse um ciclo que eu me cobrasse muito. Não desapeguei totalmente de performance, porque as 2 vezes que eu tentei focar um pouco mais em ficar mais rápida, mais rápido, eu me machuquei. Então, tipo, eu tive canelite das Acontece, 2 amiga, vezes. normal. Exato, eu, assim, aumentando a intensidade e tal, não sei o quê. Mesmo fazendo tudo certo, meu corpo falou, não, peraí, vamos com calma. Ou você aumenta seu volume, ou você Os aumenta dois é sua too much. intensidade. Os 2 não vai dar, minha querida. E assim, tudo bem, sabe? Foi aí que eu desapeguei muito de, tipo, cara... O meu pace, mais baixo, vai vir em algum momento. Tipo, e eu uso vocês 2 muito de inspiração nisso. Porque vocês 2 são 2 exemplos de longevidade na corrida. Tipo, você corre há 11 anos, né? Que eu vi que você fez um post esses dias. Você há um tempão também. Uns 10. Então. Uns 10, 11 anos também. E assim, eu acho que é isso, sabe? Tipo, muito mais do que eu querer ficar rápida e tal, eu quero ter longevidade na corrida. E aí, foi assim, o meu ciclo de, tipo, quero que seja leve, não quero que me esgote, tipo, no dia a dia. Não quero me lesionar. Quero que seja gostoso, tipo, eu quero curtir fazer os longos, eu não quero me levar no limite o tempo inteiro. E aí, foi, né, rolou. A meia do Rio foi maravilhoso. E foi um ciclo que eu curti fazer. Sim. Que, tipo, assim, eu não fiquei muito esgotada.
os longos foram longos bons. E aí, E você tava com assessoria, né? tava com assessoria. Desde que eu comecei a correr, eu já comecei com assessoria. Eu legal. falei, se eu vou manter isso e, tipo, levar isso pra frente, eu quero alguma coisa que, tipo, eu consiga, né, meio que uma pessoa ali me ajudando. Eu acho que é muito correto, assim, né, ter assessoria pra me guiar nesse processo. E aí, logo depois... Não, antes até da meia do Rio, porque a meia da Disney começou a vender... Em Abril, não é? abril, foi. Eu já tinha me inscrito pra meia da Disney. Gente, para só um PS, amiga, você precisa explicar como é que faz pra se inscrever. Porque essa meia da Disney não é querer e compra. É tipo um show da Gente, é Taylor uma Swift. Eu humilhação. acho que é pior É ainda, uma gente, né? humilhação. Não, pra mim foi, porque, juro, gente, na The Eras Tour eu comprei 10 ingressos. Eu me humilhei pra comprar tanto a meia do Rio, que foi muito difícil. Gente, chamem a Júlia se vocês quiserem algo concorrido. Sorte. Mas aí tem que ficar, tipo, na fila, entra no horário... Na 1000 fila, computadores. vários computadores logados. O que aconteceu? A minha prima correu essa meia da Disney esse ano, em janeiro. E eu já queria ter corrido com ela em janeiro. Só que eu não consegui na época. Acho que eu falei, meu, dá muito cara, porque é cara, é uma prova cara. Falei, é muito cara, tipo, não vai rolar e tal. Mas ano que vem eu quero correr com você. Ela, não, ano que vem com certeza eu vou de novo. Aí eu, tá bom. Beleza. Ela mora lá ou não? Ela mora em Brasília. Mas, tipo, ela vai todo ano, praticamente, ali pra Miami, pra Orlando e tal. Então, uma coisa, né, fácil. E aí, eu já tinha me inscrito até pra meia da Disney. Tanto é que eu tava assim, se não rolar a meia do Rio, beleza. Eu tenho a meia da Disney, vou treinar mais um pouco e tal. E aí foi isso, assim, tipo, sempre foi um sonho, gente. Porque eu sou meio Disney freak, assim, sabe? Tipo, eu amo a Disney. E sempre foi um sonho correr essa meia. E eu fiquei muito feliz que deu certo. Mas tem que ficar na fila, tipo, Mas você é isso, entra, Você, tipo, é igual saber show. o horário que vai começar a entrar. Eu entrei no meu notebook, em 2 navegadores diferentes, no meu celular e no meu iPad. E eu não consegui. Quem conseguiu pra mim foi a minha prima. Porque ela tinha prioridade de já ter corrido antes ou não? Eu acho que não tem isso. Tipo, a minha prima, ela consegue também essas coisas. Ela tem sorte, assim, pra isso. Ela entrou, tipo, também, vários navegadores no celular, no iPad. O marido dela também entrou e tal. Uma das filas deu certo, ela inscreveu nós 3. Ah, que bom. E você pode, quando você consegue escrever, tem um limite, imagino, né? Mas dá pra inscrever... Ela inscreveu primeiro, ela e o marido. E aí, depois, ela conseguiu me inscrever. E foi tipo assim, vai, passa o cartão, vai. Que fecha o olho e caos, vai, né? entendeu? Não dá pra pensar muito. Tipo, igual, né, eu sei como é nas majors, que você só bota o cartão e aí... E torce pra ser sorteado. É. Às vezes você é. E às vezes você e ele pinga a Aí notificação. pinga ali o negócio e fala, ups, agora ferrou. E é muito caro, amiga. Cara, a inscrição da prova... Eu acho que é uns $300. O preço regula com o preço de uma major. De uma assim. major. O que é muito caro é o rolê, né? caro. Da Disney. Porque, tipo, você vai pra Disney, aí você quer curtir o parque, aí você quer ir já na vira Universal. Aí vira uma viagem de férias, é isso que eu vou fazer nas minhas férias. Maravilhoso. Vai Maravilhoso. curtir. Não, muito bom. E assim, é uma prova que eu também tô totalmente desapegada de performance, Não, e é sabe? zero pra ir, é pra você parar, Zero, olhar, tirar, exato. tipo, curtir, né? E, E assim, fantasiado. fantasiado. Total. É muito legal. É uma prova que, pra quem quer fazer tempo, até dá pra você fazer, porque é uma prova plana. Uhum. E fria. E fria, Normalmente. então, tipo, é uma prova boa, assim, pra quem quer tentar, se conseguir largar na frente, porque quando você larga muito atrás, aí tem a galera que vai pra andar mesmo e tal. Mas eu desapeguei total da performance, E tipo... também assim, gente, quando a gente vai pra uma prova fazer força, cara, você não fica olhando, vendo as coisas, né? E, tipo, pô, você Total. tá correndo dentro a exato. graça de fazer uma prova dentro da Disney Meu, você é passa embaixo do Sim. castelo, Exato. do castelo. A graça é você ver o que tá Sim. acontecendo ao seu Deus, e, redor. tipo, ainda tá de noite, sabe? Então tá tudo decorado. Ai, Ai, Não, deve e ser tem lindo. uma amiga que ela fez, acho que é a terceira vez que ela vai fazer o desafio, inclusive. do Dunga? Que É, demais. não sei Meu se é a terceira Deus. ou segunda, mas ela já fez. E aí, na maratona, passou um momento lá que eles estavam organizando os brinquedos e tal. E aí ela conseguiu ir no Everest. Cara, E é sim! muito legal. Sim! Tipo, As pessoas param as pra pessoas ir no conseguem, brinquedo. às vezes. É, mano. Porque, tipo, dependendo da hora que você vai terminar a sua prova, tipo, se você passa do tempo limite deles, eles têm que abrir o parque. exato. Então, eles abrem o parque e você tá lá. Aí você consegue ir no brinquedo no meio da prova. Eu acho que até tem um horário que, tipo, eles abrem só pra quem tá nos hotéis e você já quer 2 horas É, antes. foi Isso. exatamente Você pega isso, esse que ela tava horário. sem É isso. fila, foi um negócio mega, tipo, cara, que isso nunca ia acontecer se ela não tivesse correndo, assim. Exato. Não, é muito legal. Muito. Essa prova, sério, é um sonho. Tô muito animada. Imagina uma maratona, você parar, a perna trava, né? Ferrou, como é que você volta? Eu não Gente, sei. o meu problema assim, Corajosa. maratona é que se minha perna, chega um momento da prova que se eu paro, ferrou. Fodeu. Você não consegue Não voltar. volta nunca mais. A perna, a hora que eu passo a linha de chegada,
dá, sei lá, o corpo esfria em 2 minutos. A partir daqui, nem isso. A partir dali, esquece. Se eu tiver que voltar a correr, não dá. Não dá. Eu não consigo nem andar, quanto mais correr. Aí imagina se eu vou na Everest. Aí ferrou. Não sei. Vou me momento, arrastando até o final. Tem que ser antes do 35. Então, bom, amiga, ficamos muito animadas com essa prova. É nosso sonho ir pra lá também. Acho que se vocês tiverem oportunidade, vale a pena a Não, inscrição. com certeza, gente. Então, abre sempre em abril, mais ou menos. Março, abril. Março, abril. Fiquem de olho, quem quiser. E aí, saibam que se programem financeiramente, porque saibam que se der certo, é passar cartão, é tipo em show. Exato. O site é rundisney.com. E tem mais de algumas provas. Tem, inclusive, provas na Disney Califórnia também. Tem a prova de Halloween. Essa é a mais famosa, que é onde também acontece o desafio do Dunga, né? Isso, tem o desafio do Dunga e o desafio do Pateta. Uhum. O desafio do Dunga é que você corre todas as corridas, então é 5, 10, 21 e 42. E aí o do Pateta, você corre 21 e 42. Então, assim, haja desafio. Eu acho que eu tenho muita vontade de fazer um dia do Dunga. Acho que deve ser muito legal. Não, deve ser muito Deve ser legal. muito legal. E tem a medalha especial também. É. Ai, gente, sério. Eles sabem fazer um negócio bom. É a Disney, né? Exato. E ainda é melhor porque você volta da prova e depois vai pro parque. Tipo, gente, Exato. perfeita. O bom é, o ideal é você fazer a prova terminar inteira É. e conseguir ir pro parque depois, porque aí o pessoal vai com a medalha, aí, tipo, às vezes em alguns lugares você ganha coisa de graça, porque você tá com a medalha, é muito massa. E acho que até você falar dessa meia maratona, acho que a meia maratona da Disney, ela exemplifica e faz muita conexão com o tema, porque Sim. é literalmente você correr essa prova, é uma prova que é fun, é por diversão, que entra no tema de hoje, que é hobby, né? Uhum. E aí, saindo um pouco da corrida, você também fala muito, e também vive muito, acho que não só de falar nas suas redes sociais, mas é algo muito presente na sua vida, sobre cultura pop, e você acaba trazendo isso, né, no seu conteúdo. Como também esse outro lado, assim como esporte entrou na sua vida, como é que essa paixão também por cultura pop foi entrando? Gente, eu sempre fui aquela adolescente cronicamente online. Eu nunca não fui cronicamente online. Então, assim... Internet de escada, você já tava lá. 100%. E, tipo, meus pais, os dois, são jornalistas, né? E aí, acho que tem essa veia da comunicação, acho que na minha família inteira, porque todo mundo da minha família, assim, nuclear, trabalha um pouco com comunicação. Eu sempre gostei muito de Twitter. Então, tipo, eu adolescente, sei lá, 12 anos... já tinha Twitter, tipo, dos primórdios do Twitter, acompanhava. E eu sempre fui a pessoa que... intensa, assim, tipo, que é fã. Eu acho Você já que... teve fã-clube? Já, menina, já. Imagina, até... Até hoje. Aquelas não. Até hoje não, mas, tipo, até pouquíssimo tempo atrás, eu super tinha um fã-clube do RBD, assim. Uhum. E é isso, eu sempre fui a criança, adolescente... que era fã das coisas. Eu falo que a gente você nasce com um gene de fangirl. Ou você, tipo, não liga tanto assim. É verdade. E eu sempre fui essa pessoa. Então, tipo, eu era muito... A primeira vez que eu me conectei muito, assim, com isso foi com o RBD, né? Uhum. Porque eu era muito nova e aí eu assistia a Rebelde e eu me apaixonei pela Mia Colucci e virei muito fã, aquele fanatismo todo e tal. E aí eu fazia de tudo pra acompanhar. E aí, nessa época nem tinha Twitter, mas eu já tinha, tipo... Orkut escondido dos meus pais, ficava acompanhando. Você fez muitas as amigas comunidades. online. Fiz muitas, e amigas que eu fiz, tipo, no Orkut dessa época são minhas amigas até hoje. Jura? E eu fiz amigas no Twitter, que são, tipo, melhores amigas, assim. Eu não imaginava. Por conta disso, por conta do RBD e tal, Uhum. enfim. E eu acho que desde essa época, eu vivi muito isso. Então, eu tive muitas fases de fangirl, assim, sempre acompanhando muitos artistas. Eu sempre... gostei muito de música, Uhum. sempre, né, comprava, tipo, CDs novos, tipo, da Taylor também. A Taylor foi, depois da RBD, acho que logo, né, ali junto até. Porque eu conheci a Taylor na primeira era dela. Eu amo. Taylor. Eu conheci a Taylor lá, me apaixonei também. E desde então acompanho. E aí sempre fiz parte de comunidade no Orkut. Aí quando tinha Facebook, era página dentro do Facebook. E acompanhando, gente, Tumblr, acompanhava. Nossa, Tumblr, eu era viciada no verdade. Tumblr, acompanhava todos Lugar os mais artistas. tóxico depois da meia-noite. Total. Gente, eu nunca fui do Tumblr. Total. Amiga, Era sorte mais sua. velha. Sério? Depois O vocês que a me gente contam vê no lá. Instagram é ficha, Sério, perto gente, do Tumblr. eu nunca fui. Eu acho que eu já era mais velha, será? Não sei. Não sei. Não sei. Eu tava no... Nossa, a eu gente nunca tava o tive quê? No essa colegial? No colegial, Eu tava na faculdade já estagiando, acho que aí eu... pode ser. Não tem mais tanto tempo Ocupava a pra cabeça ficar... com outras coisas. Essa época É. de estágio com faculdade é uma época que o hobby fica de lado um Nossa, pouquinho. total, é verdade. Não, era- muito cansativo, muito punk. Mas era legal, é verdade. Tinha muita Nossa, comunidade. Muito. E eu sempre fui de participar disso, assim, sempre acompanhei. Então,
Cara, livro também. Então, tipo, Harry Potter. Amava Harry Potter. Ia, tipo, nas estreias dos filmes. Jogos Vorazes. Eu nem esperava lançar. Eu, tipo, caçava pra baixar o PDF, ler o PDF em inglês antes de lançar os novos livros. Então, tipo, eu sempre tive essas micro-obsessões, assim. E foi algo que sempre fez parte da minha vida. Só que, durante um tempo... E seus pais sempre te incentivaram também com hobby? Porque, Cara, sim. Porque às vezes o que eu via muito é que tem muitas pessoas que até gostavam, mas os pais... Porque quando você é menor, o seu pai ele tem que bancar o seu hobby. Total. Tipo, bancar no sentido de te levar, inclusive, pros lugares. Eu lembro que uma época eu fui muito fã do Kaique Brito, no Diário de Vampiro, que vocês eram pequenas. Amo. Mas eu era muito fã do Kaique Brito. E, gente, ele fez uma peça em São Paulo, fazer minha mãe me levar pra gente ficar esperando do lado de fora, pra eu conseguir dar tchauzinho no carro. Então, tipo, a minha mãe tinha que me levar. Pensa, uma Sim. mãe, ali sábado, 1000 coisas pra fazer, tem que ir lá, porque pra ficar na porta do teatro. E não achar que... E assim, eu acho que teve essa fase, mas eu acho que eu até me afastei, porque às vezes as pessoas falam um pouco de piada. Total, Ou os pais falam que é besteira. Então, Sim. meio que você precisa ter o bainho ali de você poder ir e Sim. te encorajarem pra você se sentir livre pra gostar e não se podar, né? Total. E eles sempre te apoiaram. Cara, o meu pai, eu falo pra ele que ele vai diretamente pro céu. Porque o que ele fazia por mim, gente, era, assim, loucura. Eu falo, você... talvez tenha um parafuso a menos, assim. Mas, tipo, com essa história do RBD, eles vinham muito pro Brasil, né? Meu pai me levava no aeroporto de madrugada. Ele ficava lá esperando comigo. Ele me levou eu, minha irmã, uma amiga e a minha prima no primeiro show do RBD. Tipo assim, ele e um monte de criança no fofo. show do RBD. Tipo assim, ele ia comprar o ingresso na bilheteria física. Ele me levou, gente, no show de graça do RBD em Brasília. Não foi esse, foi outro. Foi um show do aniversário de 50 anos de Brasília. Foi um show de graça, deu 500 mil pessoas. E o meu pai Caraca. levou eu e minha irmã nesse show. Tipo, guerreiro, assim. Então ele Guerreiro. fazia as coisas por mim, ele super apoiava. E eu, Você quando era eu de tiver- acampar, tipo... Nunca fui. Porque também aí meu pai falava, tudo Ai, tem limite, é. né, minha filha? Pelo amor de Deus, não Sim. vamos fazer isso. Mas, assim... agora, nessa época que o RBD tava aqui, tipo, fiz de tudo pra pegar grade. Peguei grade no RBD, na Taylor, loucuras. Mas meu pai sempre, tipo, apoiou, assim, ele fazia as coisas comigo. Acho que ele fazia não gostando, né, de fazer, mas ele fazia por mim, assim. Eu sempre falo pra ele, quando eu tiver uma filha, eu vou ter que fazer a mesma coisa com ela, porque, sério, vai ter que ser. Então, meus pais sempre meio que apoiaram, assim. Inclusive, as coisas do Harry Potter, meus pais iam comigo, porque meu pai também gosta. E aí, tipo, a gente meio que dividia esse hobby, assim. O hobby da leitura também, eles sempre queriam e incentivavam que eu tivesse, né? Porque, afinal, eu tenho 2 pais jornalistas, então tudo que eles mais queriam era que Sim. eu lesse. Mas eles sempre apoiavam. Mas depois de um tempo, assim, quando eu fui ficando um pouco mais velha... Ali, tipo, já no final da escola, comecinho da faculdade, foi uma coisa que eu suprimi um pouco. Era isso que eu ia perguntar. Como é que foi transitar com esse hobby na vida adulta? Nossa, eu suprimi super. Tanto é que eu tenho amigas, muitas amigas, que já eram minhas amigas na época da faculdade, que em 2020, assim, quando o RBD voltou, que eles se juntaram pra fazer uma live e tal, que foi quando eu acabei voltando pro Twitter, inclusive, também. Minha obsessão por eles voltou completamente. Eu fiquei, tipo assim, pandemia, né? Ninguém saía de casa, ninguém fazia nada. Minha obsessão por eles voltou completamente. Minhas amigas falavam, cara, eu não sabia que você era, assim, totalmente obcecada, tipo, né? Amava isso e realmente acompanhava. Porque durante muito tempo eu fui guardando isso dentro de mim. Por isso, por julgamento, porque as pessoas, quando você é fã, assim, né, tipo, de algum artista, ou de uma série, ou de, enfim, um filme, alguma coisa, principalmente quando a gente é mulher, as pessoas julgam, e é inevitável que julguem. E isso vem de muito machismo, né, de uma sociedade muito machista, porque se você colocar ali no papel... É o mesmo... julgam, né? A mulher fanática. Tem um fã-clube, é a mesma coisa que participar de uma torcida organizada. Total, exatamente. Era exatamente aí onde eu ia chegar. Tipo, se você coloca no papel...
julgam de fanatismo quando você é fã de algum artista, de algum ator, enfim. Mas não julgam o homem que vai todo domingo ver jogo do time uniformizado e que faz parte de uma torcida organizada e que, às vezes, chora, briga por conta de futebol. Agride, exatamente. E aí, quando você é fã, você é fanática? Tipo, não faz muito sentido, sabe? Então, por muito tempo, eu deixei isso muito suprimido porque eu tinha... Sei lá, também você tá num período de juventude, assim, são anos de formação, né? Tipo, você tá conhecendo pessoas e tudo mais, então eu tinha um pouco desse receio das pessoas julgarem. E tinha algumas coisas que eu também até senti um pouco isso até na escola, eu acho que eu sempre gostei de, tipo, RBD eu adorava, foi o que eu apresentei pra minha irmã é muito fã, tipo, nível você, assim, nossa, a Rafaela quase morreu o dia que, você tem uma ideia, o dia que ela conseguiu comprar o ingresso do RBD foi... Juro. Eu consigo. Eu chorei de felicidade por ela. Eu fiquei emocionada por ela, de tão feliz que ela tava. Foi, tipo, um grande acontecimento na nossa vida. Mas eu gostava muito. E aí eu tive uma fase no colégio que as populares, sabe aquela coisa de, pra ser aceita até entre as meninas do colégio. Total. Você tinha que ser meio blasé. Então, RBD era coisa meio zoada. Gostar de High School Musical, tipo, e eu sempre fui mais velha. Então, acompanhar High School Musical, Hannah Montana, essas coisas que eram... Gente, mais velha, né? Na época eu tava no 8ª série, primeiro colegial. Mas já era coisa da galera da 5ª série. Então, eu tive uma fase de suprimir muitas coisas que até hoje eu amo. Eu sou totalmente assim, tipo, bota High School Musical. Eu amo Só que também. eu já era um pouco mais velha que vocês têm a idade da minha irmã. Vocês são até mais novos que minha irmã, eu acho. E eu já era 4 anos mais velha. Então era aquela coisa, 4 anos na escola é tipo... Estou aqui no 3º colegial, sabe? Eu não tenho que estar gostando de High School Musical. Então tinha um pouco de eu ter que... Em casa assistir horrores e na escola eu falava e era meio zoado. Mas por que era zoado, entendeu? Tipo, e a mulher, assim, o que a mulher poderia gostar naquela época? De falar de menino? Eu acho que era a única coisa que era validada. Exato. E era sempre tido como bobo, né? Então, tipo, sei lá, qualquer coisa que era mais direcionada pra mulher era bobo. RBD, muito tosco. Hannah Montana, enfim, qualquer uma dessas séries mais pops ou artistas pops, era sempre tido Sempre foi. como tosco, assim. Exato. E aí eu ficava pensando, eu não sei, eu lembro que era uma época também, e acho que até hoje isso, na verdade, que mulheres que se colocam nesse lugar de apoiar as coisas mais masculinas, assim, esses signos da cultura mais masculinos, elas são tidas como mais Como cool, legais, assim, total, sabe? Então, é a mulher que acompanha futebol. Ou a mulher que gosta joga de futebol. É, a mulher que... eu não gosto tanto de amigas mulheres. Eu sou amiga dos homens, sabe? Eu não sei, eu sinto que na escola tinha muito isso de mulheres que estavam ali sempre... se colocando nesse lugar que também é dito como masculino, eram tidas como mais legais, assim. Sim. Como se os interesses delas fossem, nossa, muito mais interessantes do que quem gostava do que era dito pra mulher, assim. E a gente veio de uma fase muito tóxica até disso, de tipo... A era Tumblr, principalmente. Tipo, só era cool o que ninguém gostava. Então você não pode gostar de Alguém nada vai ter que me explicar o que é Tumblr. que é mainstream. E agora? Como que a gente explica o Nossa, Tumblr? eu não sei como explicar o que é o Tumblr, mas Era é tipo uma um rede- blog. Talvez como eu não saibam o que é Tumblr. Caraca, era um blog? É, tipo um blog. Você escrevia lá. Ou você só repostava imagens e gifs e tal. Qual que era a diferença pro Twitter? Você podia escrever textão. Textão, o Twitter 140 Tá, o Tumblr era caracteres. mais blog mesmo. Ah, E era mais mais, era uma estética mais cool, assim. Tipo, uma estética mais indie, uma coisa mais sombria, assim, tipo, Meio mais emo dark. também. Não, e assim, a partir da meia-noite viraram um negócio do tipo transtornos alimentares. Total, 100%. Então eram comunidades que só falavam sobre como você ter transtorno alimentar, Cara, assim, tá. ensinando mesmo meninas. Ensinando, É. exato. Tá. Umas fotos das meninas, tipo, cada vez mais Muito magras. cadavéricas, assim. Nossa, Era. chocada. E explícito. Total, Nada, totalmente é. E explícito. não tinha muita gestão de... Não. Nenhuma. Tá. Nenhuma. Eu acho que o Tumblr, ele é responsável por muitos transtornos de pessoas, assim, da nossa imagem. faixa etária. E depressão, é verdade. Não só transtorno alimentar, mas várias psicopatologias ali, a galera conversava, mas num tom não de se ajudar, às vezes De era achar meio legal. de... De romantizar de até, romantizar, de falar o que você poderia fazer, de se cortar, era... Mas eu acho que é uma Explícito fase, demais, eu não sei assim. quantos anos, mas eu acho que é uma fase da adolescência, principalmente essa época de 13, 14, 15 anos, gente, eu acho que é a pior, que é quando começa a... E as pessoas que eu conheço, inclusive, tipo, família, que foram tendo... As piores fases sempre foi essa fase que você tá muito vulnerável, tá querendo descobrir quem você é, tá começando a querer ser interessante, ao mesmo tempo, é muitos sentimentos, então, de acabava... Eu lembro, a galera emo, todo surgiu 7ª série, Sim. que era legal se cortar. Uhum. Eu lembro de um menino que se cortava com compasso.
Nossa, isso Com tinha o muito negócio do mesmo. compasso na aula. Mas assim, cool. Era legal ele tentar fazer então. a inicial dele, cortando. Tinha umas coisas meio... Enfim, desviamos um pouco o assunto. Mas, voltando, né? Acho que, enfim, o que vocês estavam falando antes do Tumblr, da era Tumblr. O que eu ia falar é que a gente veio dessa coisa um pouco tóxica de que você ser legal é você não gostar das coisas que são mainstream. Então, é você gostar das coisas que são muito diferentes. Isso, a minha adolescência foi muito pautada nisso, assim, das pessoas gostando de coisas que são diferentonas. Então, tipo, veio a cultura indie, o indie sleaze e tudo mais, como um movimento de pessoas mais diferentes. E o Tumblr reforçava muito isso. E aí, na época que eu já tava na faculdade, assim, também veio a geração quebrando o tabu. De que não era legal, né, curtir tanto a cultura pop, que você tinha que, né, ser um pouco mais diferente e questionar padrões e tudo mais. E querendo ou não, a cultura pop ainda fala um pouco muito sobre padrões. Então, acho que isso, somado ao fato de que as pessoas oprimiam, né, tipo, até inconscientemente, a cultura muito feminina, as coisas, os hobbies que são muito femininos, fez com que talvez eu me afastasse um pouco em um momento da minha vida. Mas eu me reconectei com isso durante a pandemia, assim, muito, assim. Eu nunca deixei de ser fã, nunca deixei de amar e de acompanhar, mas eu não mostrava pras pessoas isso muito. E aí, durante a pandemia aqui, de novo, tava trancada dentro de casa. Não tinha muita coisa pra fazer. O meu hobby era acompanhar isso e, tipo, entrar muito nesse mundo, assim. Então, inclusive, foi quando eu comecei a acompanhar outras personalidades do pop, tipo, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, que, tipo, ela tinha acabado de lançar um álbum, o Radical Optimism, que, né, que foi o álbum antes desse. Ela tinha acabado de lançar, então comecei a acompanhar outras personalidades e fui cada vez mais me interessando mais nisso, assim. E acho que uma coisa muito legal que você trouxe, até antes, quando você era mais nova, que esse hobby, né, de gostar do RBD, do fã-clube, também te conectou com muitas amizades que trazem hoje. Eu acho que um dos principais poderes que o hobby tem é o poder da conexão. Sim. Né, e de amizades que você faz por gostar de algo comum. E acho que eu queria só trazer alguns dados, assim, que eu acho que não é muito a nossa realidade, até um pouco porque eu considero que somos hoje mulheres, não somos mães, então acho que isso ainda é muito forte ainda para mulheres mais velhas e mães, porque sobra-se muito menos tempo. Então, acho que hoje existe uma carga muito em cima das mulheres, que hoje as mulheres, elas em média realizam 60% mais trabalho não remunerado do que os homens, que envolve cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim. E aí sobra menos tempo e menos energia, de certa forma, pra gente ter hobbies e tempos pra nós. Então, eu acho que a gente tá numa geração que eu vejo uma vantagem muito grande de... Eu tenho certeza que quando eu entrar com mindset pra ter filhos, eu não vou, tipo, botar o mesmo... Os hobbies do meu noivo não são mais importantes que os meus. E é muito o que acontece com a mulher. O homem, ele não deixa... A gente já tem que abdicar desde a gravidez, não. O homem, ele não abdica. Então, eu acho que, além dos nossos hobbies, eles serem historicamente colocados nesse lugar de serem menos importantes, como se ele fosse um luxo. Uma mulher não precisa ter um hobby. Exato. Se você tem algo plus, que quando você entra numa vida a dois, principalmente, quando começa a ter outras cargas de trabalho não remuneradas no dia a dia que acabam, infelizmente, ainda muitas vezes sobrando pra mãe administrar tudo isso, é onde a mulher se perde completamente dos seus hobbies. Ela abdica pra cuidar da casa dos filhos. Aí eu vi muito um momento de conexão até da minha mãe, assim, quando a gente sai de casa e cresce, que aí parece que é uma segunda fase da vida que a mulher fala, ok, agora teu filho é adolescente, não precisa mais tanto de mim. Sim. Quem eu sou, e aí volta a se reconectar Nossa, total. com hobbies. E eu via muito, né, isso na minha mãe, acho que eu vi muito isso na geração acima de mim, e até mulheres que trabalhavam comigo, até minha irmã mais velha, que é 9 anos mais velha do que eu só, mas ela foi mãe muito cedo, ela foi mãe com 24. Então, eu vi o quanto que a minha irmã era fazer uma criança sobreviver e trabalhar. Ela demorou pra buscar muito outros hobbies, né, e validá-los. Então, eu acho que é importante a gente ter esse dado, que não é só no Brasil, é, tipo, globalmente, é natural que a mulher sempre, o nosso é menos importante, o nosso hobby é colocado nesse lugar inferior, e que a gente precisa ter essa consciência do quanto isso é importante pra nossa conexão, pra nossa saúde, pra nossa vida. Não é um luxo você ter um hobby, não é uma besteira. Eu acho que os nossos hobbies são colocados, num show, sempre foi colocado meio que,
É um não luxo. é tão importante. É. Ou não é tão importante pra É. você. E o do homem, futebol, nossa, ele deixa a casa, deixa todo mundo, mas é o jogo É a de personalidade domingo, exato, dele é toda voltada em ser torcedor do time que ele torce, né? Exato. E vocês sentem isso também, né? Vocês acham que... E hoje, como é que, na verdade, na visão de vocês, tipo, se permitem ocupar esse espaço sem pedir validação? Até mesmo quando alguém faz algum comentário, porque a gente escuta, às vezes, comentário, eventualmente, futilizando algum hobby nosso, né? Tô tentando pensar. Nossa, eu devolvo 100% o desconforto pra pessoa. Tipo, falou, ai, nossa, uma besteira isso. Nossa, achei que era só uma fase. Tá. Não é. E, tipo, é a mesma coisa. Eu falo exatamente isso. É a mesma coisa de um homem que gosta de futebol. Uhum, Meus amigos que viajaram o mundo inteiro atrás do Botafogo ano passado. uhum. Exato. Porque Botafogo, né, começou a ganhar um monte de coisa do nada. E viajaram o mundo inteiro, gastando rios de dinheiro. Por que ninguém julga isso? Uhum. Eu falo, gente, por que vocês não estão julgando o meu amigo que foi pro Peru ver a final da Libertadores, do Flamengo, em 2019? Entendeu? Tipo, é exatamente a mesma coisa. Eu já tive essa discussão até com os meus pais. Uhum. Tipo, nessa época, né, 2023, que o RBD tava aqui, ia vir pro Brasil, e a Taylor também, no mesmo ano. E foi um ano que eu foquei as minhas energias nisso, assim, 100%. Vivi intensamente. E meus pais, em um momento, falaram isso pra mim. Eu falei, mas, tipo, pai, você viajou já várias vezes atrás do seu time. Tipo, seu time é um time da Série C. Entendeu? Tipo, Humilhou, amiga. Eu tô indo Aí atrás você da Taylor humilhou. Swift ainda, tá? atrás da Taylor Swift, ela é a exato. maior artista da música, da indústria, entendeu? Tipo, não é besteira. E quando que eu vou poder viver isso de novo? Eu nem sei. Porque talvez quando né, isso acontecer de novo, vou estar em outra fase da minha vida. E talvez eu não queira viver intensamente da forma como eu vivi em 2023. E, assim, é isso, sabe? Então, acho que devolver o desconforto 100%. Nossa, é uma boa saída mesmo. É que eu tô tentando lembrar, na verdade, a última vez que alguém me deixou desconfortável em relação a isso, sabe? Você tipo... Cara, eu acho que mais comentários de, tipo, de coisas falando como se fosse meio bobo. Tipo, nossa, vocês... Né, aquele show, vocês no show da fila de show da Taylor Swift. Tipo, gente, vocês ficam em coisa pior. Tipo, eu não fico... Então, acho que eu devolvo um pouco nessa questão de, cara... Assim como quando me zoam do meu hobby da corrida, por exemplo. Isso, exato. Eu ia falar, tipo, tipo, você só corre. Pô, eu tô exato. fazendo uma coisa pela minha saúde. Você Exato. que fica sentado no sofá o dia inteiro. Exato. Então, qualquer pessoa que às vezes vem fazer esse tipo de comentário, eu devolvo muito com o mesmo desconforto e jogo uma verdade também se precisar e sou grossa se precisar. Agora, por exemplo, quando falam aquela série que a gente assistiu, assim, até do Summer Eternity Pretty. Tá, tipo, cara, às vezes o Rodrigo assiste, nossa, coisa boba. Eu falo, cara, não ficou do seu lado vendo o seu anime falou, nossa, porque eu acho ridículo, tipo... Ou, sei lá, quando você fica com de mau humor porque o Palmeiras perdeu. Eu não fico do seu lado falando, nossa, Fê, que trouxa, tá? Então, assim, me deixa ficar feliz com o meu seriado. Dane-se se a história, ela não é uma história... Eu não quero assistir uma história rica e... Às vezes eu só quero zerar o meu QI, tipo, e acho que tem um não fazer negócio nada. que às vezes eu fico pensando, e que, enfim, até já conversei com amigos e tudo mais, que é pra qual público aquela peça cultural, enfim, aquela produção artística é destinada, sabe? Igual, por exemplo, uma marca que não vai atender todo o público, pô, é uma produção artística que não é destinada mesmo pra todo mundo, é destinado pra mulheres daquela faixa etária, às vezes daquela classe social, enfim, é muito nichado. E acho que é uma coisa daí que me incomoda muito, que colocarem como se tudo que é destinado pra mulher, né, ser um negócio menos. Só que é isso, tipo, toda a produção artística, ela tem um valor, e não é Total. porque não foi pensada ou não tem determinada crítica ali que Exato, ela é social. menos valorizada E às do vezes que eu outra, quero uma sabe? crítica social. E também tem isso, sabe? Tudo tem um motivo, um momento pra ser consumido, Exato. um público, sabe? E acho que é, às vezes, um raciocínio, assim, e uma discussão que eu tenho com amigos, ou, enfim, familiares, porque normalmente gente mais velha também fica, porque música de hoje em dia, cara... É outra coisa, sabe? É diferente, Cada exato. música tem uma proposta diferente. Total. Tipo, E, gente, E sempre colocando não só destinado pra mulheres, mas também pra classes econômicas mais baixas, como algo, assim, não tão intelectual, não Total. tão legal como, por exemplo, sei lá, funk não é tão bom quanto o MPB. Cara, são coisas diferentes, completamente sabe? diferentes, não tem como São você botar na culturas mesma diferentes, caixinha. exato. Exato, sabe? Um não é menos valorizado, um menos importante do que o outro. Exato. Não, E é uma coisa que eu concordo fico muito. pensando muito, assim. Nossa, eu concordo muito. E assim, isso não faz, por exemplo, eu gostar de uma série adolescente, uma trama que, cara, não vai agregar em nada em mim,
não me faz... não, tipo, eu também tenho um momento que eu gosto de assistir uma coisa mais Exato. profunda. É. Mas eu acho muito importante isso de, tipo, a gente ter esses momentos de girlhood. Uhum. Porque realmente conecta com uma coisa que você não consegue conectar Uhum. com, tipo, o seu noivo, entendeu? Você tá se conectando com você, com sei lá, às vezes a série adolescente vai te conectar com você, adolescente, com a sua Exato. criança interior. E você não consegue isso vendo, sei lá, uma série mega cult, entendeu? Uhum. Então são momentos, eu acho... Eu acho que traz até uma Importante coisa valorizar lúdica, isso. assim. Acho que o The Summer I Turned Pretty foi um grande momento na vida das mulheres, assim. Acho que a gente se unindo pra assistir o último capítulo na casa de uma amiga e tal. Cara, assim... Fazia É. muito tempo que não tinha uma série que movimentava, assim, nesse sentido. A última que eu vi foi Game of Thrones, que movimentou a galera Movimentou, pra sair de é, casa pra exato. assistir junto, assim. E assim, Mas é isso, é e os entretenimento, homens- assim. é, Como os você vai homens- valorar o que é mais legal, o que é Ninguém mais... criticou, porque os homens também são grandes. É uma coisa É, masculina, exato. exatamente. Eles irem É. juntos, todo mundo se encontrar pra ver Game of Thrones, beleza. Gente ir na casa da amiga pra assistir. Ai, como, nossa, vocês estão indo se reunir pra ver o negócio. Então, é o valor, mas eu acho que aí tem uma coisa que é uma provocação ainda maior. Mas eu acho que, historicamente na sociedade, isolamento das mulheres era uma estratégia de controle político até. Total. Tipo, isolavam as mulheres não frequentavam a escola, porque pra gente não aprender coisas e poder criar uma visão crítica do mundo. A gente não aprendia a ler, porque eles não queriam que a gente lesse, pra poder, porque conhecimento é poder. União de mulheres trocando, estando juntas é poder. Então, quando tem um hobby, o hobby, ele tem uma função muito importante de conexão. Total. Tem hobbies que você... Poucos hobbies você pratica sozinho. Até quem gosta muito de jogar videogame, normalmente os videogames são aqueles que você se conecta com outros jogadores virtualmente. Sim. Então, é um ambiente que você cria conexão. E quando é um hobby, quanto mais feminino, digamos, com a energia feminina no hobby, essa conexão vai ser muito maior entre outras mulheres. Sim. E aí vai se criando comunidade de mulheres e eu acho que, assim, é uma visão de, cara, não tinha esse espaço. Eles não queriam que as mulheres se fortalecessem umas com as outras. Uhum. Então, não ter esses espaços era até estratégico, tipo, como forma de controle. A mulher isolada, mulher sempre com menos amigos, quando, tipo, era todo um... Cara, você via sempre o homem, tinha o grupo dele de amigos. As mulheres, muitas vezes, ela tinha as irmãs, a família, mas dificilmente. E a gente sabe que isso é importante de rede de apoio pra você não se enfiar em relacionamento abusivo. Qual que é a primeira, tipo, técnica do relacionamento abusivo? Te isolar. Te isolar. É. Então, eu acho que quando a gente fala, talvez tenha até uma coisa mais profunda de realmente ser um lugar perigoso, digamos, pra organização social. Não, A total. mulher ter esse espaço. E acho que é Total. por isso que é tão diminuído. E que bom que a gente tá falando, foda-se pra qualquer tipo de organização e tá se unindo. E agora indo um pouco do hobby como corrida, porque também é um hobby que você tem. E hoje você olha muito pra corrida menos como performance, muito mais dessa forma leve que o termo hobby carrega, inclusive, Total. né? Sim. E como é que você sente isso ocupando esses espaços? Porque eu acho que a gente também teve uma linha recente de começar a tornar o hobby... os Sua hobbies- profissão. o seu hobby, você tem que performar até no seu hobby. Sim. E isso acaba tirando um pouco. E eu vejo que você não trouxe essa pressão pra você. Algum momento isso te impactou de alguma forma? Você sentiu que em alguns momentos você teve que fazer algumas realinhamentos entre você, quem é a Júlia, o que ela quer com a corrida? Sim, total. Assim, eu acho que eu comecei a corrida, né? E essa minha constância com o exercício como forma de autocuidado. Então, no primeiro momento, era algo que realmente eu não botava esse peso e tal. Mas acho que a gente... É muito natural do ser humano se comparar com outras pessoas. Então, e a gente que se expõe na internet, vê, né? A gente, querendo ou não, meu algoritmo do TikTok e do Instagram, ele é muito voltado pra corrida também, porque eu falo sobre isso. Então, eu acabava vendo muitas pessoas performando e pessoas muito rápidas e tal. E, inevitavelmente, você acaba se comparando. Eu acho que é do ser humano mesmo, você acabar se comparando. E teve um momento que eu fiquei meio assim. Tipo, foi logo antes de eu começar a treinar pra meia do Rio, que eu fiquei meio assim, de tipo... Cara, eu não tô evoluindo tanto. Eu não... Sei lá, eu tento evoluir, aí eu me machuco. Começou a entrar num lugar ali de um peso que não deveria ter. E foi muito curioso, porque eu tava, nessa época, eu tava lendo o livro da Marcela Ceribelli, o Aurora, Uhum.
E esse livro é maravilhoso, assim, pra várias coisas. E ela fala muito sobre autocuidado e esse lugar do hobby e tudo mais. E eu não vou lembrar exatamente qual foi a passagem do livro, mas eu lembro de ter lido alguma coisa que foi um tapa na cara. Assim, que eu falei, caraca, eu tô botando exatamente esse peso no meu hobby, tô fazendo um negócio, tô tirando o valor disso como hobby pra mim. Que nesse livro ela fala muito sobre exaustão, né? Exatamente. Sobre a gente estar colocando nesse lugar da produtividade, assim, Exato. todas as esferas da nossa vida, né? Exatamente. E aí, foi um momento que até, inclusive, conversando com a Malu, e ela falou, amiga, desapega disso. Tipo, você vai fazer a sua primeira meia maratona, você nunca mais vai ter oportunidade de Fazer a correr sua 21 primeira. quilômetros pela primeira vez. Uhum. Aproveita, é uma prova linda, é uma prova muito legal, divertida. Não tem por que você pensar em fazer, tipo, sub 2 horas na sua primeira meia maratona. E aí eu fui, tipo, digerindo aquilo, assim, falei, tá, é isso, por que que eu tô levando a pauta da corrida pra terapia? Tipo, porque chegou nesse ponto. E aí, não deve ser pauta de terapia, sabe? Pelo menos pra mim, é uma coisa que tem que ser leve, é uma coisa que ainda é meu momento de autocuidado, é a minha rotina, que eu não abro mão de acordar, fazer o meu ritual matinal de todos os dias, tomar o meu pré-treino com calma, ir correr no parque, tipo, ver gente, sair, ver o céu, o sol. Isso tudo faz parte de uma coisa muito maior de autocuidado que hoje eu tenho e dou muito valor, sabe? Mas eu tive esse momento. E aí eu fui desapegando. E agora eu tô, gente, bem desapegada, assim, tipo, com isso. Porque justamente eu não quero dar esse peso. Eu quero ter longevidade no esporte. Tipo, eu sei que a evolução vem com o tempo. Então, tipo, pra que eu vou ter pressa de ter um pace X, sendo que eu tenho a minha vida inteira, que eu espero ter a minha vida inteira, pra continuar correndo, sabe? Eu sei que a evolução vem com o tempo. Não adianta eu querer apressar as coisas. A gente, às vezes é isso, a gente vive nessa... E assim, se você sair do Instagram e do TikTok, você vai ver que as pessoas não vivem isso. Exato, não é um problema real. Ninguém Não tá é um falando sobre problema real, isso. ninguém Eu acho falando que do seu tem, pace. eu acho que tem exato. uma frase que falaram, tipo, recentemente, eu nem sei que lugar que eu vi, mas é aquela coisa, você não é feia, você só tá passando tempo. Tempo demais, exato. seu não- tempo de tela tá muito Sim. alto. Exato, e eu acho que é isso, é uma coisa que eu tô passando com o Instagram. Com quem que a gente falou semana passada? Com a Má, que inclusive eu tô usando o aplicativo que ela me passou, eu tô usando o aplicativo que restringe meu tempo de tela. Ah, Preciso sim. disso, gente. Ele chama, O tempo de tela é inclusive, vergonhoso. um agradecimento pra Marcela Corsa, nossa convidada do episódio anterior, que ela me indicou Dicas o úteis. Opal, Ah. é OPAL, e aí eu tô utilizando ele. Por quê? Eu estava ficando muito tempo na tela. E tudo... E, gente, se você fica olhando o celular, a vida de todo mundo parece incrivelmente Perfeita. maravilhosa. Até quem assiste, eu fico às vezes pensando que assiste a minha vida, eu já escutei que as pessoas falam, nossa, como é que você dá conta de tudo? E eu Eu não internamente perguntando como as outras Burnoutinhos. pessoas... E eu olhando como é que as outras pessoas dão conta e surtando e ficando... Então, tipo, é uma coisa que você nunca sabe o que o outro tá passando. Total. Na percepção dele, ele tem vários desafios que às vezes ele não tá trazendo pra tela, ou que realmente no E todo stories... mundo parece muito rico. Pra mim, essa é a coisa mais impressionante. Assim, Todo eu mundo parece vejo que meninas, tipo, principalmente dos Estados Unidos, muito novas e com umas vidas que eu falo, cara. É, todo mundo tem tipo mais dinheiro que assim, você. é, exato. Todo mundo é mais bonito que você. Todo mundo é mais interessante. Tem mais gestão sobre o tempo das pessoas. E não Uhum. perde tempo no celular. Porque a sensação que dá é que só você tá lá assistindo a vida de todo mundo. Tá todo mundo vivendo. É. E eu acho que uma questão, além de limitar, mas eu acho que pra comparação, principalmente na corrida, uma coisa que eu comecei a fazer, Dani, se é certo ou não, tinha algumas pessoas que, por alguma razão, elas estavam que aí diz muito mais sobre mim, que é outra fase que eu... Toda a questão que eu acho que é muito importante, gente. Quando uma coisa te incomoda muito, Você tem que olhar um Isso pouco diz- pra dentro. isso diz muito mais sobre você. Porque a pessoa, você é tão insignificante, ela não está fazendo nada pra te irritar. Principalmente uma pessoa do Instagram, Sim. ela não tá fazendo, nossa, vou fazer pra incomodar a Marcela. Mas se eu tô ficando incomodado com o que a pessoa tá fazendo por alguma forma, eu preciso, entender qual é o meu incômodo. E às vezes, eu preciso, às vezes, silenciar e parar de ver o conteúdo dessa pessoa por um tempo. E nada contra a pessoa pode ser maravilhosa. Mas por alguma razão, ela tá me despertando. Então, sei lá, uma pessoa que eu silenciei uma vez. Era uma pessoa que parecia ser extremamente produtiva. Tipo, uma produtividade absurda. E falava de uma forma... E eu não tava conseguindo ser organizada com absolutamente nada. E existia uma pessoa ali que parecia que tava me entregando, escancarando na minha cara algo que eu tava... Tipo, frustrada com... extremamente frustrada e mega ansiosa, porque tava sendo uma questão muito naquele momento. Me deparar com aquilo era sempre um lembrete do quanto eu não tava conseguindo ser daquela forma. E eu falei, cara, eu não quero mais esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu comecei a colocar vídeos desse tipo, eu não quero... Algoritmo, Sim. para de me entregar esse tipo de vídeo, porque não tá sendo algo que tá me incentivando, é algo que tá me gerando uma ansiedade. Então, às vezes, gera um gatilho que, cara, eu não vou silenciar essa pessoa um tempo, eu não quero muito ver o conteúdo, porque por alguma razão...
não tá me fazendo bem. Ou às vezes uma pessoa que tem uma vida muito diferente da minha, que consegue fazer, sei lá, vive um lifestyle completamente diferente, não tem uma rotina de mundo corporativo, tipo... E às vezes tá conseguindo viver coisas que eu, naquele momento, não tô conseguindo viver, e aquilo começa a me deixar frustrada com a minha vida. Eu falo, cara, eu não quero consumir esse conteúdo agora. Porque tem momentos que a gente tá mais frágil, que eu acho que a gente tá precisando fazer reorganizações, e que a gente começa a se comparar muito mais, porque a gente já tá numa fase sensível, e tem fases que a gente consegue filtrar mais o que a gente tá vendo. Então, gente, usa o algoritmo a seu favor. Né? Não precisa, às vezes você precisa ver vídeo de gatinho, de cachorro só antes de dormir, e você não precisa saber nada da vida de ninguém. E tudo bem, você não é mais fraco por isso, mas, cara, a gente também tem que preservar a nossa saúde mental. Tipo, não vou ficar assistindo esse tipo de vídeo que tá me gerando várias emoções negativas e fazendo me repensar da minha existência e dormir chorando. Você não precisa disso. Não, Ou bota o aplicativo também de tempo de tela. Eu preciso desse aplicativo, cara. No fundo é sempre sobre a gente, né? Não, total. E, nossa, mas assim, agora a gente tava falando disso da corrida como um hobby, e acho que entrou nessa questão da comparação. Queria saber pra vocês, Ju, porque a gente até tava falando no começo do episódio que eu e a Má, a gente entrou faz muito tempo na corrida, e no começo, assim, a gente nem tinha amigas da nossa idade que corriam, mas agora, você entrou, já era uma época que, tipo, tem muitas mulheres jovens correndo, muita gente entrou e que é super legal. Você sente que você foi bem acolhida, assim, por mulheres nessa área? Super, eu acho que a corrida, essa comunidade que a corrida tem, ela é muito legal, assim, eu acho que eu não esperava de ter tanta, sei lá, criei o meu daily pra compartilhar a minha vida, eu não esperava de ter tanta gente, tipo, que também... Te apoiando. Me apoiando, mas que também fazia a mesma coisa que eu, sabe? E foi muito legal, porque, por exemplo, eu já fiz várias amigas na internet, fiz amigas no Twitter e tudo mais, e foi o que aconteceu também. Depois que eu comecei a compartilhar a minha rotina com a corrida e tal, eu comecei a fazer amizade também. E eu acho que isso é muito interessante do hobby. Porque é isso, o hobby te conecta com pessoas. E eu acho assim, super que foi algo que me conectou com pessoas muito legais. Até, tipo, de estar aqui com vocês, enfim, já falei, vocês são duas pessoas que eu me inspiro muito, né, nessa questão da corrida, da longevidade no esporte e tal. E foi a internet que jogou. Foi a internet, exato. E eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que é um ambiente que pode ser um ambiente tóxico, se você levar pra esse lado da comparação, de não sei o que e tal, mas pode ser um ambiente muito acolhedor também. Você vê pessoas reais com rotinas parecidas com a sua, compartilhando a vida, frustrações às vezes, e eu acho que isso também conecta a gente com pessoas muito legais. Sim. E eu acho que o hobby pra mulher pra todo mundo, mas isso eu falo pra qualquer pessoa, tipo, cara, você tá às vezes saúde mental, ou tá sentindo que precisa fazer novas amizades, e eu acho que a gente tem uma fase que a gente tem os amigos mais novos, mas algumas coisas mudam, então não necessariamente aquelas amizades que você tem são as amizades que gostam das mesmas coisas que você. E aí eu acho que a melhor forma é você se jogar em fazer algo que você gosta. Na vida adulta é tão importante, porque a gente não tá mais na escola. Tipo, antes a gente era colocado em ambientes para socialização e fazer amigos. Total. Acabou a faculdade, gente, não tem mais isso. Trabalho, você não tá lá pra socializar. Por mais que você possa fazer amizades, a dinâmica é completamente diferente. Sim. E aí eu acho que hoje a corrida foi da minha vida adulta. Foi o local onde eu fiz novas amizades. E eu já tava há anos, assim, gente, que eu posso falar que, tirando o trabalho, eu não me conectava com as outras pessoas. Eu tinha as minhas amigas. A última vez que eu tinha feito amigos fora, faculdade, depois trabalho. Fora do trabalho, as minhas amigas, as do colégio e faculdade, tipo... E aí a corrida me apresentou um mundo novo. Eu acho que eu nunca conheci tanta gente nova. E pessoas que eu acho que, assim, jamais, eventualmente, eu me conectaria em outros locais, por terem carreiras diferentes, por... terem idades diferentes, tipo, por às vezes até terem gostos de outras coisas, né, diferentes, e a gente foi entrando nesse espaço. Então eu acho que o hobby, de novo, seja você da corrida, mas compartilhar outras coisas, a Ju, que agora tá se conectando com muita gente também do universo pop, de falar mais sobre isso, você começa a abrir seus outros universos, a rede social, ela pode ser uma ferramenta poderosa de entregar isso pra outra pessoa que também gosta da mesma coisa que você. Sim. Total. Não, e até... Agora que a gente tava falando um pouco do esporte como esse lugar de socialização também, fiquei pensando que, assim, a corrida, de fato, ela já era, mas acho que é isso, é um esporte que eu já tô há muito tempo e que aí entra numa assessoria, conhece várias meninas, isso é super legal, mas aí eu comecei a nadar e
eu não imaginava que a natação me traria pessoas também com os mesmos interesses, ou que seria esse espaço. E é muito legal, porque tava numa assessoria de natação, aí agora numa academia, tô fazendo aula. Na viagem, eu fui pro Rio de Janeiro com o Teu, a gente achou uma academia, uma assessoria, na verdade, lá pra nadar no mar. E só ali você já conhece um monte de gente, muito então legal. é muito legal, assim, Muito realmente legal. parece que seu leque vai expandindo, assim, você vai conhecendo pessoas, assim, que você jamais, de fato, conheceria de outras formas. Eu falo muito pra amigas, assim, até pra que às vezes pessoas do trabalho que vêm morar em São Paulo, né, que tem isso, moram a vida inteira fora e vêm pra cá pelo trabalho e se vêm numa cidade grande que não é muito acolhedora, Não, é zero. sozinhas. Eu falo, gente, vai pra uma assessoria de corrida. Spoiler das duas que não são de São Paulo. Mas vocês ainda Zero vieram acolhedor. vocês vieram na faculdade ainda que vocês tiveram isso. Mas, amiga, mesmo assim, tipo, eu sentia que grupos de meninas que já eram de São Paulo, era muito ruim de eu me Sério? infiltrar. Muito mais fechada. é, A maioria das minhas amigas Não da são. faculdade não são de São Paulo. Nossa. Assim, acho que eu tenho 3 ou 4 amigas do grupo da faculdade de Exato. São Paulo. O resto é todo mundo de fora. sim. Realmente, eu sempre, tipo, cresci aqui, então eu não sei muita experiência do outro lado. Mas eu acho que é um lugar que ele é difícil de entrar. Principalmente depois que você sai da faculdade, porque daí cada um vai vivendo sua vida e, cara, exato. as Parece que amizades- já tem e os a amigos rotina- formados. Tem as A coisas rotina formada. engole a É, gente, é. cara. Principalmente aqui em São Paulo, eu acho que é muito importante você ter uma coisa fora da sua Sim. vida. E presencial, né? E tipo, presencial. física. É muito importante você ter alguma coisa fora dessa vida, rotina de Trabalho, casa, trabalho, trabalho. casa, trabalho. Pra você ter uma válvula de escape também. Aqui em São Paulo, se você não tiver alguma coisa, Você acho surta. que você surta, você É. enlouquece. É trânsito, é desorganização, é trabalho, muito trabalho sempre. E eu acho que o hobby entra exatamente nesse lugar pra você se conectar com pessoas diferentes e pra você ter essa válvula de escape, assim, pra você tirar a cabeça. E até indo nessa linha, uma pergunta: quem seria a Júlia sem seus hobbies? E o que você acha que eles te ensinam sobre você mesma? Gente, eu não seria ninguém. Eu acho que eu estaria completamente surtada sem meus hobbies, assim, juro. Porque acho que, por exemplo, falando da corrida, a corrida me ensinou muita resiliência e humildade. Porque às vezes você tá se sentindo maravilhosa, aí você vai fazer um treino, você fala, nossa, eu vou arrasar no treino. Você chega no treino, você fala, o que tá acontecendo? Eu não consigo treinar, então vamos lá recolher toda a minha insignificância e entender que, tipo, são dias e dias e que tá tudo bem. Eu acho que a corrida me ensinou muito isso. E mil outras coisas, né? Tipo, me deu amigas, me deu as redes sociais, que né? Hoje eu compartilho muito e me conecta com pessoas muito legais. Mas meus outros hobbies, eu acho que eles fazem muito parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa extrovertida e tal, acho que muito também por conta dos meus hobbies, que, tipo, isso de acompanhar a cultura pop, de ir em show, de não sei o quê, me faz com que eu me conecte, né, com outras pessoas, porque são pessoas semelhantes a mim, que estão ali e tal, e aí você acaba querendo ter essa conexão. Então, acho que eu, sem meus hobbies, eu não existiria, juro. Eu não consigo me imaginar mais numa rotina em que eu vivo só pra trabalhar, por Sim. exemplo. Tipo, não entra na minha cabeça. É muito exaustivo mesmo. E até, acho que já puxando pro final e também engatando nesse assunto, como que você sente que você organiza sua rotina pra que seus hobbies caibam nelas? Cara, pra mim, é muito inegociável. Tipo, tem coisas na minha rotina que são inegociáveis. Que, por exemplo, são os meus dias de corrida e os meus treinos, né? Tipo, porque eu tô num ponto que meu dia, ele só começa bem, verdadeiramente bem, quando eu faço alguma coisa por mim de manhã. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu não treinei at all. Tipo, não treinei de manhã, não treinei na hora do almoço, beleza, tá tudo certo. Mas foi um dia que eu comecei de manhã, uma manhã um pouco mais lenta, fazendo as coisas com calma, pra não já começar o dia me atrapalhando e começando direto, tipo, senta no computador e começa a trabalhar. Então, pra mim é inegociável. Então, eu programo os meus dias em torno disso. E eu monto, tipo, a minha organização de trabalho e rotina, ela inclui isso sempre. Não é uma coisa que, tipo, Se der, eu faço. se der, eu faço. É inegociável, eu vou fazer. E se eu não fizer, é inegociável. Às vezes a pessoa bota um peso nisso, né?
não, se eu não fizer, tá tudo bem, mas eu vou fazer de tudo pra conseguir ir, né? E conseguir fazer. E se às vezes não é o treino, você consegue colocar outra Outra coisa, coisa, né? exato. Não deixar de ter um momento no dia, todo dia que Pra mim, seja tipo, pra que você, seja pra eu tomar meu café da manhã na paz, sentada no sofá, lendo ou escrevendo alguma coisa, tipo, com o meu cachorro do meu lado, Sim. antes de começar a trabalhar. Seja eu tomar um banho premium no final do dia. Eu tenho que fazer uma coisa por mim, sabe? E isso eu aprendi na marra, né? Porque, de novo, burnoutinho durante a pandemia. Acho que a gente ficou muito ali, né? Trancado em casa e isso, tipo, tela o tempo inteiro no computador. Aí eu fazia pós, aí terminava de trabalhar, entrava na aula da pós, e isso foi meio que me burnoutando um pouco, e eu aprendi na marra que eu precisava fazer e ter um tempo pra mim. Isso mudou minha vida completamente. E aí também pegando já, né, um ponto, né, eu acho que se permitir ter um hobby, ele também passa por a gente se sentir confortável no nosso próprio corpo, na nossa própria rotina. E pra você, como é que o conforto hoje, né, até impacta nessa relação com os seus hobbies, até mesmo com a corrida como um hobby? Cara, eu acho que a corrida também me proporcionou muito isso, tipo, de recuperar um pouco a minha autoestima, porque, né, eu, tipo, consegui estar feliz com o meu corpo de novo. E isso, pra mim, é algo que tem muito valor, assim. E não só isso, mas a corrida, ela também te ensina que é muito além da estética. Que, cara, como assim eu tô me criticando tanto, sendo que eu consigo correr 21 quilômetros, sabe? Tipo, olha o peso que eu tô colocando na estética, sendo que, meu Deus, esse corpo que eu estou criticando tanto é um corpo que me leva a correr 21 quilômetros. Então, acho que isso mudou muito a minha relação com o meu corpo e com a comida também. 100%, assim. De ver a comida como, né, tipo, combustível pra eu poder treinar bem, pra eu ter energia. Muito mais do que uma punição, eu, tipo, comer bem e tal. E eu acho que isso também me conecta muito comigo, né? Com a minha essência, que eu tinha perdido um pouquinho. Ai. Nesse tempo. Não, tá certíssima. E acho que aqui no podcast a gente também fala que conforto, principalmente na corrida, ele não é luxo, ele é essencial, sustenta, assim, né? exato, é o que sustenta. Nos dá constância, ajuda a gente a ter prazer, a ter Exato. liberdade, correr sem essa pressão. E é por isso que a Loop Sport tá com a gente, porque ela tem as roupas mais confortáveis e tecnológicas pra gente estar sempre correndo com liberdade. A Ju vai... Lembrar que correr é parte fundamental também de autocuidado. E você Exato. escolher as peças certas com você na jornada também Que vai não vão sempre te ajudar. machucar. Nossa, total. E é importante você escolher peças que te deixem confortável e que você se sinta bem. Exato, Total, tipo, exato. Eu acho que assim como a gente tem algumas coisas que nos dão conforto, eu e a Má, a gente escolheu pra te dar hoje a nossa meia conforto, que é a nossa meia favorita Total. da coleção da Loop Sport. É a meia da Nova do York. corredor. A meia Nova York, ela é feita de emana. Gente, essa meia foi a meia que eu fiz a maratona de Nova York. Então, assim, ela aguenta correr 42 quilômetros, ela tem um excelente custo-benefício, uma tecnologia surreal, respirável, ela, enfim... Sim. É a nossa, Seca além de ser muito estilosa, rápido. porque ela é mais altinha, então ela fica super bonita com os looks. Sim. Ela entrega tudo que a gente busca num acessório pra corrida. Exato. Amei. Usem nosso cupom no site da Loop Sport, que é Girls Run 10, pra vocês também adquirirem a meia do corredor, o manguito e diversos outros utensílios da Loop Sport com desconto. A gente espera muito que você goste, amiga. a gente realmente é eu muito tenho fã certeza dessa que meia. vai. Será que passa a performance da Marcela na maratona? Vai passar. Ela entrega um pace, entrega uma maratona em 3h30 e não faz bolha, gente. Eu fiquei Ah lá. chocada. Eu juro que eu não mandei zero com o meu pé. Importante, né? É. Não fazer bolha. Pô. Nossa, é o mais importante, acho. Então, a gente falou muito sobre como ter hobbies, além de treinar, trabalhar, criar, enfim. Tudo isso exige bastante energia física e emocional, né? Sim, a gente precisa ter energia pra conseguir dar vazão a tudo isso, né? Porque é isso, a gente já tem as nossas obrigações. Pro nosso hobby, a gente também precisa ter energia. E isso a gente só tem como? Com uma boa alimentação saudável, rica em nutrientes, que proporcione energia pra gente conseguir lidar com tudo. E é por isso que a Bomballs está com a gente nessa temporada também. A gente sempre recebe aqui... Nosso after com Bomballs, porque depois da gravação a gente sempre fica com a convidada comendo e fofocando. Exato. Então, o nosso after é acompanhado com uma alimentação saudável, que é sempre um lembrete de que alimentar o nosso corpo é uma parte também do processo de se escolher todos os dias. Assim como a gente se escolhe quando a gente pega um tempo pra nós, pra priorizar nossos hobbies, escolher uma alimentação saudável e gostosa, porque a gente tem que unir, obviamente, o prazer com a alimentação saudável. Tudo fica mais leve, Bomballs tá aí pra isso. No site deles, vocês têm cupom também, Girls Who Run, vocês podem pedir.
dividir. E também a gente convida aí a conhecer, quem sabe, ir lá, fazer um clube do livro, ou chamar as amigas pós-corrida pra ir no Bombols. Exato, Também é um lugar que exato. você pode unir É. o hobby com uma alimentação saudável. aí, no momento de Pós-longão, conexão. pós-esporte. Eles têm uma unidade perto do Ibirapuera, ali em Ah lá. Moema. Então Fica o tem um café da convite, manhã gente. ótimo. Recomendamos muito pra em todos os momentos Bombols Sim. com vocês. E, amiga, agora pra fechar, um hobby que você acha que toda mulher deveria experimentar pelo menos uma vez na vida. Ai, nossa. Cara, eu acho. Que difícil essa pergunta. Meu Deus. Eu acho que fazer algo na companhia das suas amigas. Algo coletivo. Então, por exemplo, eu fiz com as minhas amigas recentemente. A gente se juntou pra jogar a conversa fora e pintar taças enquanto a gente conversava e tal. Foi muito legal. Acho que qualquer hobby que você fizer na companhia de amigas muito queridas é maravilhoso. É um momento de desconexão, de descompressão. E eu acho que é mais importante o momento do que, de fato, o hobby que você tá fazendo, sabe? Maravilhoso. Acho importante. E sabe uma dica? Acho que a Ju falou um hobby legal de fazer com as amigas, mas eu ia também dar uma dica de toda mulher. Eu acho que pelo menos uma vez na vida ter um hobby e algo que você consiga fazer e curta muito sozinha em sua própria companhia. Sim. Que eu acho que também é muito importante. Então a gente tem algo que é nosso e que a gente às vezes não quer necessariamente, ou naquele momento, dividir, mas que você pode fazer com alguém ou você pode fazer sozinho, mas algo que te dê essa liberdade de transitar sozinha, sabe? Acho que isso, Sim. ter o prazer e se apaixonar pelo prazer da sua própria companhia também, eu acho que é muito rico. A corrida é um lugar que, apesar de trazer conexão, em muitos momentos ela também te dá esse momento Sim. seu com você mesma e dá pra explorar isso em várias outras coisas. Então isso eu recomendo bastante também. É verdade. É muito bom você saber aproveitar a sua própria companhia. Fazer uma coisa por você, assim. Nem que você vá, tipo, andar na rua, Exato. tipo, sozinha, com seus pensamentos. Exato. Ju, muito obrigada, Obrigada a por vocês, topar estar aqui com a gente. gente. A gente Eu amou. Um episódio super legal, que a gente tava fazia um tempo pra marcar, né? Aliás, a gente marcou fazia um muito tempo. tempo. E tava aqui aguardando. Pra quem não te conhece, onde as pessoas podem te achar e te acompanhar? Quem não me conhece, o meu arroba, tanto no Insta quanto no TikTok, é @dailyjupa, Jupa. Vou amar ter vocês comigo. Espero que vocês gostem também do meu conteúdo e de acompanhar. E tá aqui na descrição pra quem quiser olhar o Instagram, a gente tá deixando aqui na descrição do episódio. E queria deixar um lembrete no final pra todo mundo sempre lembrar que os seus hobbies nunca são uma futilidade. Eles são uma forma de cuidar da sua saúde, são uma forma de gerenciar sua identidade, fortalecer sua identidade e também são uma forma de resistência. E quando os nossos hobbies são vistos como coisa de mulher, a gente perde alguma coisa muito importante. A nossa liberdade de existir pra nós mesmas e perante o mundo. Então que esse episódio seja pra vocês um lembrete, que seu prazer ele nunca vai ser supérfluo e nunca deve ser colocado em segundo lugar. Claro, sigam Girls Run no Instagram, que é @girlsrun.pod. Aqui acompanhem a gente no Spotify também. No YouTube, sigam o canal do Estema e fiquem sempre ligados nas novidades. A gente tá aqui toda quarta-feira com um episódio novo pra vocês. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo.